Né? A escala Nature foi o primeiro método de organização do Aristóteles, usando essas ideias dos elementos. Né? Então, olha que interessante. Pegando essa distribuição, nós teríamos ali quais eram os representantes, os organismos representantes do elemento terra, ou seja, um elemento descendente e frio, e portanto imperfeito. Né? Teríamos aí fungos e plantas. Mas à medida que a gente se movimentava, que aumentava assim, a temperatura, nós entrávamos no domínio do elemento água, com os peixes, aquelas coisas esquisitas, geladas, sem perna, né? Sem pelo, sem pena, né? Também organismos frios, né? Descendentes aí. Íamos um pouco mais para cima, ainda do domínio do elemento água, mas já quase passando pelo elemento ar, tínhamos aí organismos que já tinham pernas, já tinham patas, mas eram quadrúpedes, né? Ser um quadrúpede era um sinal de primitivismo dentro de selvageria para o Aristóteles. Para os gregos, de modo geral, não à toa o mito do centauro, né? Metade homem, metade cavalo. Por quê? Como um homem racional pode sucumbir à selvageria, né? Então estaria ali dentro essa meio termo, essa luta, né? Do lado selvagem com o lado racional do homem. E já no domínio do ar teríamos aí as aves, que eram bípedes, eram quentes, tinham um corpo coberto de pena, colocavam ovos com casca, mas não eram racionais, né? Tanto quanto os mamíferos, que estavam mais próximo do homem. E, claro, no topo aí, o homem, né, dominando toda a criação, mais próximo dos deuses, mais próximo da perfeição, né, totalmente quente. Claro que dentro aí, né, do ser humano, né, você tinha diferenças também, né? Os gregos estariam no topo ali, né, se você pegasse todos os tipos de humanos para o Aristóteles, o homem grego estaria no topo, depois você teria a mulher grega, né? O Aristóteles achava que a diferença de sexos dentro da espécie humana se dava pela distribuição do calor também. O sêmen era quente, o fluido menstrual era frio. Quando os dois se misturavam, né, se o fluido menstrual esfriasse o sêmen, nasceria uma mulher. Se o sêmen esquentasse o fluido menstrual, nasceria um homem. Né? Então, ele tinha basicamente toda a organização da natureza para ele era em torno disso, né? Em torno dessa distribuição dos elementos, tá? Bom, qual é o problema disso aqui? Ela tem alguns problemas que Aristóteles não conseguiu resolver. Por exemplo, baleias entrariam aonde nessa escala toda, né? Ela não tem pata, é um peixe, tá ali embaixo, mas ele é mamífero, tem sangue quente, né? Então, onde que ela ficaria? Na verdade, a escala Nature completa do Aristóteles, ela é bem problemática, né? Vários organismos aí estão erroneamente agrupados, né? Hoje nós sabemos que por uma questão de evolução, né, existem outras características a serem consideradas. Mas como Aristóteles era muito aceito dentro da, né, filosofia ocidental, ele acabou influenciando o pensamento dos filósofos, dos naturalistas, e nós tivemos essa divisão entre animais de sangue quente, que não, né, curiosamente, eram animais como mamíferos e aves, que eram considerados mais avançados, e os animais de sangue frio, que representavam aqueles organismos primitivos, né, ultrapassados, né, antigos. Bom, dito isso, nós enquadramos todo, né, o processo aristotélico aí, para dividir os animais entre animais de sangue quente e animais de sangue frio. E se você perguntar para um biólogo o que é um animal de sangue quente e um animal de sangue frio, é bem provável que, né, ele te dê uma resposta do tipo: animal de sangue quente não precisa ganhar calor do ambiente, ele produz o próprio calor. Animal de sangue frio precisa ganhar calor do ambiente, ele depende do ambiente para regular sua temperatura. E isso são duas coisas diferentes. Então, para a gente conversar um pouco sobre isso, nós precisamos entender como um animal pode ganhar ou perder calor para o ambiente e que
mesmo um animal considerado de sangue quente, né, ele está ganhando e perdendo calor para o ambiente. É preciso entender o primeiro. Toda a temperatura, o calor, né, a energia térmica, ela se move sempre no sentido do gradiente. Aquilo que está mais quente transfere energia térmica para aquilo que está mais frio. Né? Outra coisa que precisamos considerar é a área superficial, ou seja, toda a superfície do organismo em relação ao volume do organismo. E você vai falar para mim, Caio, que complicado isso, né? Superfície e volume não é a mesma coisa? Não, a gente vai ver daqui a pouco, né? Posso adiantar para você que área é algo bidimensional, volume é algo tridimensional, e isso altera muito, né? Como o calor se comporta. E por fim, a condutância específica da superfície do animal. O que significa isso? A superfície do animal, a pele dele, ela transmite calor com facilidade, ou seja, ela é capaz de absorver calor com facilidade ou perder calor com facilidade, né? Isso é algo que precisa levar em conta. A gente leva em conta isso quando a gente resolve usar uma roupa. Se está muito quente, você coloca uma roupa branca, né? Porque o branco demora muito para esquentar. Ele demora muito para perder calor também, mas ele demora muito para esquentar. Você vai pintar uma casa, você mora num país quente, você pinta a sua casa de cores claras, né? Se você instala algo para aliviar a temperatura do ambiente, né? Aqueles exaustores térmicos que ficam rodando, girando em cima das casas ali, eles são todos pintados o quê? De preto por dentro. Porque a cor preta, né? Ela absorve e perde calor muito rapidamente. Tá? Então, isso são coisas que, a partir do momento que nós começamos a levar em conta para entender o metabolismo dos animais, mostrou que a divisão aristotélica entre animais quentes e animais frios, né, que deu origem a sangue quente e sangue frio, ela estava ultrapassada, ou, para dizer o melhor, errada. Né? Falando em condutância, aquilo que eu já expliquei, temperatura, energia térmica sempre se movimenta da maior temperatura para a menor temperatura. Sempre, né? Você nunca vai ter algo mais frio perdendo calor para algo mais quente. Na verdade, é o contrário. Se você for colocar um copo na sua geladeira, deixar ele esfriar, né? Ele não está esfriando porque ele está ganhando frio do ambiente. Ele está esfriando porque o pouco calor que tem nele ali, né, da temperatura ambiente que ele recebeu, está sendo transmitido para toda a geladeira, né? Então ele perde calor nesse processo e ele fica frio. Se você tirar esse copo da geladeira, colocar ele em cima da pia ali e deixar, ele vai esquentar porque ele começa o quê? Ele está mais frio que o ambiente, ele vai receber calor até equilibrar termicamente com o ambiente. Se você entra na piscina, depois de um tempo você começa a sentir frio, isso acontece por quê? Porque seu corpo está a 36 graus, a temperatura da água está mais baixo e você começa a perder calor do seu corpo para a piscina. E seu corpo não quer que isso aconteça. A gente vai ver daqui pra frente que seu corpo não quer. Porque produzir calor é caro. Metabolicamente caro. Você gasta muita energia produzindo calor. E perder calor para o ambiente significa que você tem que metabolizar mais para compensar aquele calor que foi perdido. Nós somos animais endotérmicos, afinal, né? Os ditos sangue quentes, né? Mas o ambiente influencia. Se você perde calor demais, mais rápido do que você consegue repor, você pode ter uma hipotermia e acabar falecendo. Né? Um animal de sangue frio ou ectotérmico, como a gente vai ver daqui a pouco, ele não tem tanto esse problema. Se ele entrar na piscina, o corpo dele vai descer a temperatura até a temperatura da água, vai se equilibrar e ele vai parar de perder calor. O metabolismo dele talvez caia nesse processo, né? Mas desde que não caia abaixo de um nível que ele não consiga funcionar, está tudo bem. Então, né, aquela ideia de que animais endotérmicos são mais evoluídos e avançados, né, do que animais ectotérmicos, também estava errada, né? A escala Nature não funciona, tá? Por quê? Porque tudo depende do estilo de vida para o qual o animal está adaptado. Se é um estilo de vida de alto custo energético ou
baixo custo energético. E dito isso, né, tem a questão do formato do corpo. Eu disse para vocês ali que superfícies, a área em relação ao volume, né, vai apresentar diferenças em quanto de calor é ganho, quanto de calor é perdido. Nós podemos resumir isso de modo bem, né, resumido como: quanto mais alongado for o corpo, a relação superfície e volume é mais alta e a resistência à mudança de temperatura é mais baixa. Então, um organismo alongado, né, que está esticado, que tem um corpo esticado, como uma cobra, né, um rato, né, que é bem longuinho assim, bem comprido, né, nossas extremidades corporais, como os nossos dedos, tem baixa resistência à mudança de temperatura. O que significa? Ganha e perde calor muito rápido, né? Enquanto que um corpo arredondado, como um elefante, um urso polar, ele vai ter o quê? Uma alta resistência à mudança de temperatura, porque a relação de superfície e volume é baixa. A quantidade de superfície para as partes de volume é muito pequena. A gente pode dizer que ele tem pouca superfície exposta, né? Então, corpos alongados, extremidades alongadas, partes do corpo alongados, perdem e ganham calor muito rápido. Corpos arredondados, baixa resistência à mudança de temperatura, alta resistência à mudança de temperatura, ganham e perdem calor muito devagar. Interessante, né? Algum de vocês pode estar pensando aí no Spinosaurus, que é né, aquele dinossauro que tem aquela vela nas costas, ou mesmo o Dimetrodon, aquele bicho que todo mundo acha que é dinossauro, mas não é, né? Que ele tem aquela vela, e aquela vela é muito aberta e muito fina, né? Ela é muito o quê? Muito esparramada. Por quê? Porque isso aumenta a superfície de contato com o ar e ele faz trocas de temperatura mais rápidas, né? E por que isso acontece? Aí entra uma coisinha que nós chamamos de lei do quadrado cubo. Se eu tivesse que resumir para vocês a lei do quadrado cubo, eu diria que a área sempre aumenta ao quadrado, enquanto o volume aumenta ao cubo. E vocês vão falar: puxa, Caio, não explicou muita coisa. Então vamos imaginar duas formas. Faz de conta que são dois animais, e esses animais têm um formato de cubos, para ser mais fácil de explicar. Um deles tem 2 centímetros de lado, quer dizer que cada lado desse cubo, né, cada ladinho dele aí vai ter 2 centímetros, o outro tem 8 centímetros. Né? Um é maior, o outro é menorzinho. Só para facilitar as contas, tá? Se a gente fosse calcular a área, né, do cubo menor, nós teríamos que fazer o quê? Bom, vamos calcular primeiro a área só de uma face do cubo. Né? Como a gente calcula a área do cubo é o lado ao quadrado. 2 vezes 2, a área desse cubo é 4 centímetros quadrados. E o volume? Né? Perdão. Se nós tivéssemos que calcular, né, a área desse cubo, como nós faríamos? Primeiro a gente calculava a área só de um lado do cubo. Né? Como calcular a área de um quadrado, que é um quadrado? Como calcular a área de um quadrado? A área do quadrado é o lado ao quadrado. Né? Então 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados de área, uma face do cubo. Mas o cubo tem 6 faces. Então nós precisamos o quê? Abrir esse cubo. Então perceba que ele deixou de ser uma forma tridimensional e passou a ser uma forma bidimensional. Se nós temos 6 quadrados formando esse cubo, a área total desse cubo, né, a superfície total desse cubo, é 4 centímetros quadrados vezes 6, o que dá 24 centímetros quadrados de área. Né? Ok, então guarda essa informação aí. Vamos falar agora do volume. Volume de um cubo. O volume de um cubo é o quê? O lado ao cubo. Doido, né? Então assim, se o cubo tem 2 centímetros de lado, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8 centímetros cúbicos. E qual é a relação superfície e volume desse cubo? 24 centímetros quadrados dividido por 8 centímetros cúbicos. Uma proporção de 3 partes de área para uma de volume. Ou seja, 3. Né? Então perceba que para cada unidade de volume do cubo, eu tenho 3 pedaços, né, da superfície dele. Ele tem muita superfície exposta para pouco volume.
Ou seja, a superfície desse cubo é muito alta, ela é muito larga, né? Eles têm muito contato com o ar. Se ele tem uma superfície muito longa, muito alongada, como a gente acabou de ver, ele tem o quê? Uma baixa resistência à perda de calor e, portanto, ele ganha e perde calor mais rápido. Vamos ver agora o outro, né? O de 8 centímetros. Olha que legal aqui, ó. Mesma coisa, pegamos um lado e calculamos a área para ele. 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados, um lado. Mas ele tem 6 lados. 64 vezes 6, 384 centímetros quadrados de área. Você fala, poxa, Caio, mas é uma área muito maior que a do outro. Mas a gente precisa ver o volume. E lembra da lei do quadrado cubo. A área aumenta ao quadrado, mas o volume aumenta ao cubo. 8 vezes 8 vezes 8, 512 centímetros cúbicos de volume. Que a gente coloca isso na nossa equaçãozinha ali, né? 384 dividido por 512, a proporção é de 3 quartos, ou seja, 3 partes de área para 4 partes de volume. Uma proporção menor, né? Ele tem menos área exposta em relação a todo o volume corporal dele. Dividisse aí 0,75. Né? Então o que acontece? Conforme o animal vai aumentando, embora a área aumente, o volume aumenta também. Só que a área aumenta ao quadrado, enquanto o volume aumenta ao cubo. Ele sempre vai multiplicando elevado ao cubo. Ele sempre termina com mais volume do que área. E com isso, uma baixa superfície corporal exposta e uma alta resistência a mudanças de temperatura. Quanto maior for o organismo, menos calor ele ganha e perde. Então, né, percebam que não é só uma questão do o animal ser sangue quente ou sangue frio, mas sim do formato corpóreo que esse animal tem. Animais muito grandes vão ter uma perda e ganho de calor mais ou menos devagar, né? Enquanto que animais muito pequenos vão perder e ganhar calor mais rápido. E isso vai meio que ditar o estilo de vida deles. E quais serão as estratégias para resolver esses problemas que o estilo de vida vai trazer, né? Então, só o que eu acabei de falar aqui, ó. Olha que interessante, né? Superfície corporal exposta maior, né? E, portanto, maior perda de ganho e calor numa proporção de 3 para 1. Enquanto que os animais maiores, superfície corporal exposta menor e menor perda de ganho e calor, né?